A aula, então, de hoje vai ser essa história de como potencializar o seu olhar por meio da composição fotográfica, tá? Primeiro, que compor. O que é composição fotográfica? Composição nada mais é do que você conseguir, no seu fotograma, organizar absolutamente tudo no seu fotograma. Organizar as sombras, organizar as luzes, organizar os elementos de cena, organizar o seu modelo nesses elementos, nesse ambiente, conseguir colocar no seu fotograma ali da sua câmera tudo que é mais importante para o seu olhar, o que é mais curioso, o que vai realmente despertar com aqueles elementos, com aquelas luzes, com aquelas sombras, com as cores, com tudo que você, como autor da sua imagem, escolhe colocar naquela fotografia. Então, saber escolher e diferenciar tudo que é bom e tudo que é ruim, tudo que entra, tudo que fica e tudo que não fica, é muito importante. E já dizia o grande mestre Cartier-Bresson, né? Fotografar e colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Então, compor é organizar agora tudo isso que Cartier-Bresson já falava anos-luz lá atrás, tá? E essa história da composição é um dos itens na fotografia, é um ponto importante na fotografia que vai somar, que vai agregar valor na sua fotografia. É onde as pessoas, muitas vezes, não sabem. Nilo, como que eu faço? Eu recebo isso o tempo todo, gente. É uma pergunta assim que está constantemente aparecendo aqui nos meus directs. Nilo, eu não consigo cobrar mais de 100, 200, 300 reais a minha fotografia. Como que eu posso fazer para melhorar essa questão? Uma forma de você agregar valor na sua fotografia é justamente trazer as questões artísticas para ela. Já é uma forma de você, pelo menos, dobrar o seu faturamento. Sair dessa foto baratinha e enxergar valor artístico, enxergar um valor mais agregado na sua fotografia. E sempre que você quer realmente aumentar preço, aumentar o seu financeiro, você precisa agregar valor na sua imagem. Faz sentido para vocês? Eu comecei lá atrás, eu já falei que várias situações que eu comecei, eu fui muito criticado porque as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo. E eu vou te falar bem a verdade, nem eu entendia também não. Eu fazia um pouco por instinto e hoje eu consigo explicar essas questões de 15, 20 anos atrás, não, 15, 16 anos, né? Não tem 20 ainda não. Tem 16 anos que eu estou na fotografia, hoje eu consigo pegar uma foto do passado e explicar o passo a passo do que eu já fazia lá atrás, porque eu estudei muito e eu recomendo que vocês comecem hoje a estudar sobre isso e não parar mais, tá? Então eu lembro quando eu fiz uma foto que tinha a minha modelo estava no cantinho assim da foto e do outro lado assim não tinha nada, tudo branquinho, não tinha nada. Eu lembro assim das pessoas perguntarem, meus clientes às vezes perguntarem, nossa, Nilo, por que você colocou a minha noiva aqui no cantinho? Você vai escrever aqui do outro lado da página? As pessoas não entendiam aquilo e assim, eu vejo que muita gente ainda não entende, mas você enquanto profissional tem que saber o que está acontecendo naquela imagem, tá? Que muitas vezes nesse tipo de situação é a regra dos terços que eu tô falando, uma regra mundialmente conhecida, tá, meu povo? Que seria mais ou menos isso aqui, que seria exatamente isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Aqui eu tenho uma foto feita de uma montanha. No fundo eu tenho esse castelo. Dá pra ver? Se não, eu vou tentar postar todas essas fotos depois no meu history, tá? Tudo que eu encontrar eu vou postar. Aqui o que está acontecendo? Aqui existe uma fusão de composições. Qual que é essa fusão que está acontecendo aqui? Primeira delas, a gente tem a regra dos terços, tá? Se você dividir aqui o meu fotograma em 9 partes iguais, você vai entender que a minha noiva, a minha modelo aqui, ela está posicionada em um desses pontos fortes da minha fotografia na regra dos terços. E outra regra que está também junta com a regra dos terços aqui são os planos. Então aqui o que eu criei? Eu criei situações onde eu tenho o primeiro plano, eu tenho o segundo plano aqui com essa floresta e eu tenho o terceiro plano que está lá no fundo, que é o castelo, e mais atrás ainda tem o céu. Então aqui eu criei planos, eu criei uma foto 3D, eu trouxe
para mim, a imagem, uma imagem que ela te convida a fazer parte dela. Você, quando olha essa foto numa revista, a sensação que você tem é a vontade de estar aqui sentada nessa pedra, participando desse momento, estando aqui, incluindo o que a fotografia faz é incluir o espectador, é incluir a pessoa que está de fora, o observador na imagem. Conseguiu entender isso? Aqui o que aconteceu foi exatamente isso, uma fusão entre os planos e a regra dos terços, tá? E aí essa foto ela tem força artística porque eu consigo direcionar a atenção para a pessoa, para o objeto principal, que no caso o primeiro lugar que o seu olho vê é a modelo e depois que ele vai viajando no resto do cenário. Tá? Essa imagem dessa noiva foi feita em Segóvia, uma cidade linda na Espanha, e esse aqui foi um editorial que eu fiz em Madrid. Então aqui acontece a mesma coisa, porém aqui, além da regra dos terços e dos planos, ainda tem as linhas. Você pode, né, ver aqui as linhas das fontes, ó, linhas horizontais. Aqui a gente ainda enxerga as linhas no edifício do fundo. Então aqui tem a fusão de regra dos terços, de planos e ainda tem as linhas já aparecendo. E é muito importante você dar atenção sempre para essas linhas na sua imagem, tá? Vamos para uma terceira imagem. Olha só, terceira imagem. Esse aqui também foi um editorial que eu fiz, que foi também parte dessa exposição que mofou meu povo. Esse é o trabalho que está na exposição que eu estou com ela mofada aqui em casa. E eu peguei esse trabalho para mostrar para vocês o que aqui. Aqui tem já um 3D assim muito sutil acontecendo, planos muito sutil aqui com a roupa do modelo em primeiro plano, aí vem o modelo aqui já com o casal, né, em outro plano, e o fundo cheio de quê? Textura. Então tem textura, linhas também, assim, as linhas meio destruídas aqui, linhas aqui, tem desenhos geométricos na imagem. O que são esses desenhos geométricos? É uma regra que eu chamo ela de concretismo. Espero que vocês estejam com caneta e papel nas mãos, anotando, porque é muita informação, tá? Então anotem para vocês depois processarem isso e tendo dúvida, pode me mandar um direct que eu vou tentar esclarecer por direct todo mundo, tá? Ó, aqui então tem regra dos terços com os dois aqui estão no ponto forte da imagem. Planos, um plano muito sutil, tá? Começando pela roupa aqui, ó, pela capa do toureiro, a capa tá aqui no chão. Aí vem os pontos fortes e o fundo com textura, tá? Nesse trabalho tem várias coisas, mas eu vou mostrar só um para poder mostrar o máximo que eu conseguir possível e começar a responder perguntas que já tá chegando aqui, ó. Já tá chegando. Daqui a pouco eu começo a responder as perguntas, tá? Eu vou dar andamento aqui no trabalho. Aqui tem outra imagem. Essa foto, na verdade, ela tá cortada, porque ela tá na diagramação de uma revista também. Mas aqui, nitidamente, vocês já conseguiram enxergar o quê? Coloquem aí para mim. O que vocês já enxergaram aqui até o momento que eu expliquei? Aqui vê nitidamente o quê? As linhas horizontais, tá? As linhas horizontais, ó, linhas na foto inteira. Aqui você pode esquecer, é a mesma coisa. Porque a imagem, na verdade, ela foi cortada para essa página na vertical, tá? Mas, além das linhas, essa foto ela foi feita na horizontal, então tem a minha modelo, ela tá posicionada na regra dos terços também. Então, aqui tem regra dos terços e linhas horizontais. Conseguiu visualizar, Georgiana, Jaque? Conseguiu? Fácil, né? Essa foi muito fácil. Olha, eu amo trabalhar com sombra, muita sombra. Eu gosto, eu sou da foto escurinha, eu gosto do preto e branco. Eu sei que tem muita gente que gosta de muita luz, da luz estourada, mas eu particularmente eu gosto muito de sombras, tá? De muito escurinho na minha foto. Então, olha que coisa, o que eu tô falando para vocês entenderem. É uma fotografia que, olha. Aqui eu tenho um ensaio sensual, tá? Onde
eu trabalho aqui, regra dos terços, passando aqui no rosto dela, você já vê essa emoção, esse sentimento, essa expressão da minha modelo na fotografia, tá? As posicionamentos de mãos, olha como que é tudo bem colocadinho, bem, né? Tudo bem pensado, os pezinhos bem posicionados, tudo isso é muito importante, tudo isso agrega valor na sua fotografia e tudo isso precisa ser pensado por você minimamente o tempo todo desses pequenos detalhes acontecendo. Aqui desse outro lado, eu já, né, já venho mais com as sombras escurinhas aqui, ó, nessa foto de baixo. Nessa foto de baixo tá bem já a sombra marcada. Outra vez aparece linhas. E aqui eu ainda tenho o quê? Moldura. Gente, isola essa foto de cima e vê só essa aqui, ó. Só essa imagem aqui, tá? Aqui eu tenho moldura. O que a moldura faz na minha fotografia? A moldura, eu vou até tentar mostrar outra coisa aqui, ó. A moldura é como se fosse pensar no quadro mesmo. Aqui eu tô com um quadro na mão, certo? Só que aqui é a foto. Eu quero que vocês pensem na foto dentro deste quadro, que é o que eu criei dentro dessa fotografia. Uma moldura natural na foto. Eu uso e procuro molduras o tempo todo quando eu saio para fotografar. E às vezes, quando eu não tenho, eu crio situações de moldura, às vezes com a minha mão, ó. Eu criei aqui uma moldura, tá vendo? O foco vai todo para minha boca, entendeu? Então, às vezes, eu crio situações de moldura para poder o quê? Direcionar o foco para onde eu quero. Direcionar o foco 100% para o meu fotografado. E aqui, o Louvre de fundo. Aqui tem uma fusão de algumas composições. Primeira delas, a mais importante aqui, visualmente mais rápido de entender, é essa moldura que eu criei com essa porta, com esse portão aqui, tá? Uma contraluz. O que é a contraluz na fotografia? A contraluz é quando o fotógrafo faz a medição da luz aonde está a maior fonte de iluminação na fotografia. Então, aqui a minha medição de luz provavelmente aconteceu aqui atrás, ó, nesse pico mais claro da minha foto. Onde tem mais luz é onde eu faço a medição. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo pegar todos os detalhes do céu, eu consigo deixar tudo que está em primeiro plano sombra, em escuro, né? Eu consigo fazer isso aqui com as pessoas. Por isso é chamado de contraluz. Eu consigo criar sombras de forma mais artística na minha fotografia. Então aqui tem contraluz, né? Tem moldura e tem também um pouco de regra dos terços. Tem um pouco de regra dos terços? Não, tem regra dos terços aqui, ó. A regra dos terços, ela tá aqui na parte baixa da minha foto, certo? Entendeu? Moldura, contraluz e regra dos terços. Aí aqui essa foto ela se torna mais artística, por quê? Porque é uma fotografia que remete ao lúdico da pessoa, que remete à época da infância, que você brincava com sombra, que você corria atrás da sua sombra, que você criava sombras nas paredes. Então isso faz você remeter a esse seu passado e torna essa fotografia mais interessante por isso, entendeu? Então, sempre que você vê situações de sombra ou que te dê condições de você fazer uma sombra, criar uma situação de sombra, pode fazer a foto, que a foto vai ser uma foto interessante sim, tá? Vai ser uma foto interessante porque ela vai te trazer essa questão toda da sua infância, esse lúdico, essa nostalgia na sua fotografia e que quando você olhar você vai falar, uau, que legal! Não vai entender por que você achou legal, mas o seu cérebro, o seu inconsciente entender dessa forma, tá? Olha só, mais uma foto escurinha, preta e branca. Aqui tem também a regra dos terços. Eu acho que a regra dos terços agora ficou fácil para todo mundo, né? Regra dos terços. Aqui tem sombras marcando a minha gestante. Eu gosto muito dessa questão de usar sombras marcando na pessoa, às vezes no rosto. A luz bem escurinha. Isso aqui é bem Patrick Demarchelier, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando essa inspiração para vocês. Aqui também tem essa sequência de linhas com a parede, com as janelas desse lugar que direciona o seu olhar direto para a minha fotografada, para a minha modelo, tá? Então tem linhas verticais aqui na minha foto, até chegar na minha modelo, que está na regra dos terços, tá? Aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa em cor, só que agora mostrando mais o ambiente, mostrando mais da situação, e coloco a mãe e o pai numa situação bem assim, à vontade, em casa, olhando para o jardim, olhando para a paisagem, pronto.
tá? Uma foto bem natural, bem tranquila. Como posso cobrar mais? Como posso cobrar mais? Tenho muito medo de cobrar pelas minhas fotos. Primeiro, para cobrar mais na fotografia, você precisa agregar valor na sua foto, tá? Você precisa trazer mais valor para sua fotografia e é uma forma de agregar mais valor é realmente aprendendo questões artísticas, questões emocionais, trazer emoção para a foto, trazer esse sentimento todo para sua foto. Então, toda vez que você cria valor para sua imagem, você pode realmente subir o seu preço. E você só vai entender isso estudando mais essas questões de composição, estudando mais as técnicas a mais profundo, entender quando trazer questões de naturalidade na sua imagem, trazer emoção para sua imagem, sentimento, porque quanto vale, por exemplo, o momento de um casamento, as lágrimas da noiva? Quando você consegue registrar isso com todas essas composições incluídas. Quanto custa aquele abraço fraterno dos avós na hora da cerimônia? Então, tudo isso é onde você vai conseguindo agregar valor, quando você vai trazendo todas essas questões de luz e sombra para sua imagem, saber posicionar, saber escolher os elementos que fiquem, que saem do seu fotograma, para não trazer aquela imagem poluída para sua foto, tá? Qual a sua regra de composição favorita? Olha, minha regra de composição favorita, para ser bem sincero, eu amo todas. Todas. Eu uso todas? Nem sempre. Não é, eu uso muitas das regras de composição, tá? O tempo todo, mas não uso todas. E uma favorita eu não tenho, não saberia te dizer. A favorita é aquela que eu acredito que a minha regra de composição favorita é realmente aquela que está presente para aquele momento e que naquele momento eu consigo trazer aquela composição para minha foto. Eu não saberia te falar uma só, eu não saberia te falar. Eu gosto de várias regras de composição, tá? Foto tremida ou com grãos? Você curte? Foto tremida ou com grão? Gustavo, adoro foto tremida, adoro foto com grão, mas a gente tem que ter cuidado com essa história do tremer, do tremido na fotografia. Eu não tenho nada aqui para mostrar agora. Foto granulada eu amo, inclusive tem um pintor famosíssimo que todas as pinturas dele foi por pontilhismo, né? Então, esse ruído na fotografia hoje, ele é possível ser feito também na pós-produção. Então, hoje eu já evito trabalhar o ruído, esse granulado na minha foto, durante o momento que eu estou fotografando. Eu procuro fazer tudo assim, bem nítido, vendo todos os pelinhos no rosto, tudo que for preciso, e na pós-produção eu coloco a intensidade e o grão que eu quero para aquela foto que eu desejo essa textura na minha imagem. Mas eu amo foto com grão, tá? Gosto de quebrar as regras, Nilo. Você sempre segue as regras ou também quebra tudo? Quebra tudo. Olha, regra, eu acho que é o seguinte, existem tantas regras, inclusive eu já vou até falar aqui, olha, para quem quiser aprender mais de composição, eu recomendo este livro de composição. O meu tem em espanhol, mas eu acho que tem ele em português. Então eu não quebro as regras, tá? Eu procuro usar de todas essas regras para poder fortalecer a minha fotografia. Não vejo necessidade de ficar quebrando regra, eu acho que isso é coisa de... Eu vejo muito fotógrafo falando que gosta de quebrar regra, eu não sei se é para poder chamar atenção, sabe? É porque tem tanta regra de composição que se eu fosse falar de todas elas aqui, a gente ia ficar horas. Mas com certeza todas as regras estarão no meu curso que eu vou falar dele em breve para você, tá? Só que lá eu dou um passo a passo, mostro exemplos, ensino, a gente marca aulas ao vivo para falar mais do assunto, entendeu? Acho muito difícil escolher o que fica e o que sai da minha foto. O que você sugere? Olha, Bianca, é o que eu estava falando no início da live. As composições, elas servem justamente para você poder definir tudo que você gosta e tudo que tem peso para aquela imagem que você acredita que vai trazer mais força para sua fotografia, você deixa ficar. Inclusive sombra, gente. O pessoal tem tanto medo de sombra. Foto é sombra e luz. Foto tem que ter sombra.
Sombra também faz parte do trabalho artístico do fotógrafo. Então, a sombra é bonito de ter. É claro que você precisa entender como deixar essa sombra. Porque se você vai trabalhar com beleza, com uma mulher que quer potencializar mais a beleza dela, você não pode deixar a sombra aqui marcando olheira, porque olheira, na verdade, é a falta de luz nessa região. Eu, por exemplo, tenho muita olheira. Se não iluminar bem, marca, está marcando, tá vendo? Então, se eu ilumino mais, se eu jogo mais luz aqui, ó, eu acabo de tirar minhas olheiras. Então, é tudo questão de iluminar. Se você ilumina mais, você consegue limpar mais a sombra. Se você ilumina menos, você vai ter, né, mais sombra na fotografia. Então, é tudo questão de escolha. Então, tudo que trouxer um olhar mais artístico para sua imagem. E aí, na quinta-feira, no workshop, quinta-feira, vocês vão entender mais desse processo do que eu estou falando, dessa arte na fotografia, tá? Eu vou falar na quinta-feira sobre isso, entendeu? Sobre esse poder artístico e o quanto esse poder agrega valor, ainda mais valor na sua fotografia. Eu, particularmente, eu evito essa história de ficar pensando em como quebrar a regra, porque quando eu penso na quantidade de regras que existem para eu poder usufruir delas, eu acho que não faz sentido eu ficar pensando em quebrar elas, não. E eu, assim, durante o longo da minha caminhada, inclusive, eu achei que eu tivesse criado algumas coisas que eu nunca tinha achado em livro, e que hoje, estudando muito lá atrás, o passado, na história da arte, eu vi que isso já existia lá atrás de alguma forma. Quinta-feira também eu vou falar disso. Então tinha umas regras que eu achava que era baile no lime, que eu fiquei, ó, não é. Já outros caras aí fizeram antes de mim, então eu tenho que reconhecer isso lá atrás. Ah, talvez eu tenha tido a inspiração desses anjos aí da nuvem, né? Baixei da nuvem, essa história, e que por muito tempo achei que eu tava arrasando com esse negócio, e ó, já existia. E quinta eu vou falar disso, tá? Vou precisar de um sol para iluminar, então. Vai precisar de um sol, Eric. Saber usar do sol é legal demais, porque o sol, bom falar nele, o sol é a maior fonte de luz que nós temos. E entender os horários que o sol, né, que o sol está presente no nosso dia é muito importante também para favorecer na sua composição. Porque se você sai para fotografar meio-dia, é diferente de você sair para fotografar no período da tarde. As sombras que acontecem meio-dia são diferentes das sombras do final da tarde e do início da manhã. Então, entender a questão de como funciona o sol na sua composição, com certeza é muito importante. E você precisa dele o tempo todo, principalmente para quem trabalha com externas. Minha maior dúvida é a direção de pessoas e como enquadrar bem. Precisa estudar mais, né? Sim, precisa estudar mais. Com certeza precisa estudar mais. Estude mais, pesquise mais, tá? Mas hoje a ideia é falar das fusões. Vamos seguir aqui com algumas fotos? Olha, essa foto também é uma foto que eu trouxe para mostrar, por quê? Essa foto, o que aqui tem? Aqui o principal são as linhas de sustentação dessa imagem. Olha essa linha de sustentação. Linhas de sustentação, quando eu chamo de linhas de sustentação na imagem, são linhas que saem de um dos 4 cantos do meu fotograma, tá? Isso são chamados de linhas de sustentação ou linhas de apoio, linhas de equilíbrio. Então, toda vez que eu vejo linhas horizontais, verticais ou diagonais, eu sempre tento fazer com que uma dessas linhas saia dos cantos, tá? Justamente para trazer esse equilíbrio para a fotografia. E nessa foto isso acontece, ó. Tá saindo uma linha aqui e outra linha aqui embaixo. E automaticamente essa foto direciona o seu olhar para minha modelo. Certo? Conseguiram enxergar? Conseguiram enxergar? Show! Linhas de sustentação. Ah, aqui também nesse ensaio eu usei a cortina para fazer molduras, ó. Cortina para fazer molduras. Então, a moldura serve para quê? Para direcionar o seu olhar direto para o seu objeto principal. É um retrato, mas que tem uma regra de composição acontecendo aqui. Olha essa outra foto aqui. Essa outra foto aqui, a regra de composição dela é um retrato, tá? Mas assim, não tem uma regra muito definida aqui, não. A regra que mais me chama a atenção aqui, qual é? Planos, tá? Primeiro são os planos. Ó,
a revista tá dando muito brilho, né? Planos, depois textura, ó, textura com o meu fundo. Então, a regra aqui são planos, mas não é aquele plano que vai dar um 3D na sua imagem, que vai tornar a sua imagem uma foto mais convidativa, que vai fazer você ter vontade de estar na foto, não. Embora, só de ver um aglomerado aqui, a gente tem vontade de estar junto, não é verdade? Então, aqui é uma foto que você, na verdade, fica com vontade de estar presente dentro dela por causa desse aglomerado, eu acho. Mas não é por você ter aberta aquela questão dentro do 3D, igual os planos que o cinema usa. Cinema e TV usa muito dessa regra de composição de planos, do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, justamente para você, quando estiver assistindo ali um filme, ter aquela vontade de participar, de estar dentro daquele filme, tá? Então, aqui é isso, seria a textura e os planos das pessoas e também cores. Cores aqui é muito forte, é muito presente as cores, tá vendo? A combinação das cores na foto. Isso aqui tem outra também, ó. Paris, planos, ó, primeiro plano, segundo plano, aí o seu olhar já vem com uma linha diagonal aqui invisível, traçando né, nas estátuas, finalizando aqui no final da torre, a torre no terceiro plano. Então, aqui tá muito nítido também essa história de planos, ó. Planos na fotografia. Tem também regra dos terços, tá? E quanto mais você conseguir mesclar, quanto mais você conseguir fusionar várias regras na sua foto. Gente, se a foto tiver uma, porque tem muita gente que não consegue nem, não sabe nem por onde passou regras de composição. A verdade é essa, tem muita gente que nunca estudou regras de composição, não sabe o que é compor, não sabe da importância da composição para a fotografia. Então, se você conseguir incluir pelo menos uma, comece com essa uma única regra. Olha que moldura linda. Moldura, tá? Ó, olha que legal essa foto. O que tem aqui? Regra dos terços e textura. Ó, regra dos terços e textura. Aí, ó, fiz algo parecido, tá vendo? Em outra situação, regra dos terços e textura. Ó, regra dos terços e textura. Agora aqui nesse trabalho tem também, esse trabalho é antigo, esse trabalho, olha só, essa revista aqui eu fiz em 2012. Isso é que eu falo, sabe o quê? De você criar fotos com consistência, com regras, com arte, com sentimento, para poder tornar sua fotografia atemporal. Ó, 2002, a gente tem 2021, tem quase 10 anos esse trabalho, e se eu te mostrar, ele é incrível. É um trabalho lindo. Tá todo impecável o trabalho, porque tá todo dentro dos conformes, das regras. Ó, regra dos terços, olha que foto linda. Regra dos terços. Tem linhas aqui embaixo, mas aí, aqui eu passo para frente e tem uma foto com a linha mais evidente. Deixa eu mostrar. Olha que legal essa foto, olha a linha. A linha saindo aqui da saída de sustentação, levando o meu olhar direto para o modelo. Olha que incrível isso. Olha que imagem. Uma linha diagonal na saída de sustentação, levando o meu olhar direto para o modelo. E ainda o meu modelo está posicionado na regra dos terços e ainda tem planos, tem 3 regras acontecendo aqui ao mesmo tempo. Planos, regra dos terços e linhas diagonais acontecendo. Vou mostrar mais uma dessa revista que eu adoro. Olha isso, gente. Olha isso. O que é isso? Eu ensinei lá no início da live. Contra a luz. O que isso faz com a minha fotografia? Torna a minha fotografia mais lúdica, mais artística. E aqui tem o quê? Aqui tem regra dos terços. Regra dos terços, ele tá na regra. Ele tem linhas aqui, ó, saindo aqui no meu trigo. Aqui é um trigo. Linha saindo do meu trigo. Então aqui tem planos, tá? Tem planos com entardecer. E aqui eu crio, quando eu vou trabalhar essas questões, gente, as pessoas falam que é difícil, eu crio várias situações no mesmo lugar. Olha aqui o tanto de coisa que eu fiz com o cara. Olha que legal. Olha o quanto que você consegue trabalhar com uma mesma situação. Aprendendo a fazer, você consegue fazer qualquer coisa. Então aqui tem uma contraluz, uma silhueta linda. Olha isso. Olha isso.
Tá vendo? A montagem da revista já para vocês começarem a entender também como que eu faço as minhas diagramações. Uma diagramação de 2012 que continua bonita até hoje. A revista está inteira impecável. Eu só não posso mostrar porque é um trabalho sensual e aqui eu não tenho, tem imagens que eu sou proibido. Tá? Então, eu acho que aqui eu mostrei tudo que eu podia. Aqui, olha, eu crio textura na areia. Eu vou mostrar só um pedaço, não vou mostrar tudo não. Textura, regra dos terços, planos também, ó, tem planos lá, apesar do fundo tá bem desfocadinho, tem as areias na frente, né? Primeiro plano com a areia, segundo plano já é o meu modelo, mas o meu olhar já vai direto nele, ó. Tá vendo? Então, eu acho que deu para entender a questão da fusão. E quando você cria essa questão, essa arte, traz essas composições, gente, entende uma coisa, as composições já faz parte do processo artístico da fotografia. Então, entender todas, cara, é sua obrigação. Usar todas, aí já vai do seu gosto. Eu conheço fotógrafos, amigos meus, que são conhecidos por trabalharem apenas com as diagonais. Então, somente com as diagonais, ficam super encantados com as diagonais, ficam super felizes com as diagonais e tentam o tempo todo fazer diagonal, diagonal, diagonal. Eu, particularmente, eu gosto da diagonal para fazer do jeito que eu mostrei, pegando as linhas, saindo das minhas linhas, saídas de sustentação, linhas atravessando, mas com a minha foto bem certinha. Porque esses amigos meus, eles costumam fazer a foto viradinha assim, sabe? A diagonal viradinha, que dá sustentação, mas tem hora que parece... Ah, não vou falar, mas eu assim, eu gosto desse tipo que eu tô ensinando aqui, mas é o meu perfil, eu me entendo assim, tá? Então, a minha sugestão também é que seja feito assim, para vocês que estão aqui. Precisa usar todas? Vai depender de você. Com o que você se sente mais confortável, com o que você domina, com o que você consegue absorver e aplicar na sua fotografia. Eu procuro sempre saber de todas e constantemente eu estou me refrigerando, estudando de novo. Eu pego o livro, eu já li esse livro umas 3 vezes, eu pego, eu leio. Aí as composições são todas feitas por fórmulas matemáticas. Aí você entende a matemática na fotografia, você começa a entender mais da física na fotografia quando você vai para o lado da luz, entender a luz, e aí você vai viajar por outros lados, entendeu? Mauro, boa noite, Mauro. Então, aí é outra história. Agora eu estou desenvolvendo um trabalho na fotografia que é com física, trazendo a física para dentro da minha fotografia. Então eu estou estudando a física da luz, eu estou estudando a frequência de luz, eu estou estudando as ondas, porque eu quero ainda aprofundar mais em uma onda que ninguém surfou nela até hoje. Nenhum fotógrafo fez isso. Então eu estou viajando nessa história para poder ainda trazer um outra. Eu até dei um exemplo aqui na aula com a Fernanda, que está aqui na live, que participou na live comigo da aula passada, que o nosso olho não é capaz de ver todas as cores. Eu mostrei aqui, eu provei aqui outro dia na live que nosso olho não é capaz de enxergar todas as cores. Então, será que a câmera enxerga outras cores de forma diferente do nosso olhar? É isso que eu estou estudando. O negócio é bravo. Mas também depende da lente que se está usando, né? Depende do que, em que sentido? Porque as lentes, com todas as lentes, você consegue compor. Então, a grande angular você vai conseguir incluir mais elementos na cena, com as teleobjetivas você vai enxugar os elementos na cena, com a cinquentinha você vai ter um pouco mais... As pessoas falam que a cinquentinha é uma lente que é similar ao olho humano, mas não é, porque a cinquentinha, na verdade, ela tem um ângulo de visão mais aberto do que o olho humano. Mas a gente aceita isso da literatura, mas eu não concordo, entendeu? Fala disso, né? Isso é falado na literatura, mas eu não concordo, porque o ângulo de visão da cinquentinha é diferente do seu olho para comparar. Mas ela realmente traz menos distorção para sua fotografia. O depender na lente é só essa questão. É óbvio que se você quer criar o 3D, os planos na sua fotografia, vir com uma lente grande angular vai ser muito melhor, é muito mais interessante, porque você vai criar um ambiente mais amplo, vai trazer mais elementos. Agora, com uma tele também, dependendo da sua distância, você também consegue criar uma situação que tenha esses quesitos. Porém, é mais limitado. E, claro, vai depender, sim, de qual lente você escolher para poder trazer mais ou menos composição para a sua fotografia, tá?
Tem mais perguntas entrando aqui, deixa eu ver o que está rolando. Nilo, obrigado por me ensinar tanto, muito agradecida pelas suas aulas, tem me ajudado demais, fico feliz. Como gosto de fazer fotos criativas da natureza, é legal fazer quadros e tentar vender. Ah, a Aldaleia perguntou um negócio legal, ó. Como gosto de fazer fotos criativas da natureza, é legal fazer quadros e tentar vender? Tentar vender não, Aldaleia. Olha só o que dá para fazer com as fotos de... Eu podia ter pegado mais quadro, né? Olha esse aqui, olha. Claro que dá. Olha isso aqui. Isso aqui é uma foto urbana. Ó, esse quadro tem 60 por 40. Claro que dá. As pessoas querem esse tipo de trabalho, as pessoas consomem esse tipo de trabalho. Você pode fazer para agregar valor no seu quadro, você pode mandar colocar uma moldura legal nele, você pode mandar colocar um passepartout. Passepartout é isso aqui, tá, Aldaleia? Passepartout é esse apoio que você dá na foto dentro do seu quadro. Aqui, ó, eu uso vidro anti-reflexo, tá? Você pode usar um vidro anti-reflexo para ficar ainda mais elegante, proteger a sua fotografia, dar mais vida útil para a sua fotografia. Então, com certeza, você pode fazer fotos de natureza, sim, para poder vender em quadros. Eu acho muito legal essa ideia. Gosto muito e tá aqui, ó. Eu tenho vários, tá? Eu tenho vários quadros aqui na minha parede. Esse é um deles. E aqui, regra de composição, o que está rolando aqui? Gente, o que está rolando aqui? Linha por todos os lados. Olha essa linha que leva o seu olhar até os prédios lá no fundo. Tem planos aqui, tem simetria, cara. Olha a simetria. Vocês conseguem ver que praticamente o que está acontecendo de um lado da linha está igual do outro? Isso é simetria. Você conseguir pegar o seu fotograma, dividir ele em dois e... Deixa eu tirar a pergunta da Aldaleia aqui. Você pegar o seu fotograma, dividir ele em dois e espelhar, fazer como se fosse um espelho. Tudo que acontecer desse lado, acontecer desse lado. Então aqui tem simetria, aqui tem linhas saindo por todos os lados. A linha faz o seu olhar viajar na imagem. Aqui tem saída de sustentação com a ponte. Olha a saída de sustentação aqui. Olha essa saída de sustentação, que incrível essa saída de sustentação. Criando uma diagonal dentro da minha foto, ainda cria textura com as nuvens, olha a textura das nuvens, a textura do chão. Essa é uma ponte de um arquiteto super famoso na Espanha, é o Calatrava. Depois pesquisem que vale a pena conhecer as obras dele. É uma ponte que deu errado. Essa ponte deu errado. O cara é genial e a ponte deu errado porque ele criou a ponte. É uma ponte de vidro e todo mundo que andava em cima da ponte caía. Aí imagina a senhorinha, na Espanha só tem terceira idade. Gente, é só terceira idade. A pirâmide lá é invertida. As senhorinhas caíram o dia inteiro em cima da ponte. Pensa. Aí tiveram que carpetar a ponte. Tá? Mas o arquiteto é genial, mas as obras dele, muitas das obras tinham que refazer alguma coisa porque dava errado. E aqui é uma das obras de Calatrava que não funcionou. É linda a ponte, mas ela não era funcional, entendeu? E eu achei essa foto genial, é uma foto que está na minha parede hoje e que com certeza se eu botar para vender, o Aldaleia, vende muito, tá? É uma ótima fonte de ganhar dinheiro na fotografia, é fazendo fotos para decoração. Então, a fotografia de natureza serve para isso. Nino, chega algum momento onde nosso olhar fica automático para as regras, tipo instintivo? Georgiana, sim, vai chegar um momento que você não vai ficar pensando nas regras para fazer. Você vai fazer sem pensar o tempo todo se está certo, se está errado, entendeu? Vai ficar automático mesmo na sua vida essa questão de fazer... as composições, de criar as composições. É como se fosse a câmera. Quando você começa a aprender a fotografar, toda hora você fica pensando no botãozinho que você tem que apertar na câmera, não é? Depois a câmera ela vira uma extensão do seu braço. Era como se fosse os seus dedos, que você não pensa nos seus dedos para mexer os dedos, certo? As regras de composição depois elas ficam de forma automática. Você vê linhas, você quer fotografar as linhas, e seu cérebro não fica pensando o que está rolando ali, não. É claro que se você quiser parar para fazer uma leitura do que está rolando, você já entendendo as técnicas todas na sua cabeça, você já tendo internalizado todas as composições que existem, aí fica mais fácil você fazer a leitura daquilo ali. E até mesmo futuramente, para você participar de um concurso de fotografia ou ser uma candidata igual eu já fui, como que fala?
eu não participei, né? Eu fui como jurado, como jurado. Então, como jurado, você tem que saber fazer essa leitura do que está rolando naquela imagem, todas as técnicas que estão acontecendo ali, tanto técnica de luz, sombra, que sentimento que aquela foto passa, quais são os contrastes daquela imagem, se os contrastes estão dosados de forma certa, como que esses contrastes acontecem, por que eles acontecem, qual a textura que eles trazem. Daí você vai para as questões sensoriais da sua fotografia, quais são as questões sensoriais que tem, você analisa todas as questões sensoriais para ver se tem estética, qual é o peso dessa estética na sua foto, aí você vai para as regras de composição, quais são as regras de composição que estão acontecendo ali, é regra dos textos, é moldura, é textura, é concretismo, qual? E vai falando, e vai fazendo essa leitura das regras acontecendo naquela imagem. E aí sim você consegue trazer essa força para sua fotografia. E é onde eu mais uma vez reforço. É um dos pontos que você consegue sair desse valor miserável que não paga nem a carga da sua bateria para ser um fotógrafo diferenciado. Se você está num barquinho, se o seu barquinho ele é forte e a maré sobe, todos os barquinhos que estão dentro dessa maré, em cima desse oceano, sobem junto. Então, por que não procura uma consultoria, ô Nilo? Me explica como que você está fazendo, o que você tem feito para conseguir. Cara, se eu estou aqui falando de graça para você, eu não vou abrir a porta do meu estúdio para receber um colega de trabalho? É óbvio que eu vou, sabe? Quanto custa uma consultoria? Gente, eu já paguei tantas consultorias que eu acho que é normal, sabe? Você tem que fazer esse tipo de história, de mentoria com outras pessoas, entender por outras pessoas, que acelera a sua vida no seu serviço. O médico, ele não é bom porque ele nasceu médico. O médico, ele é bom porque ele estudou 10 anos para ser um médico bom. E fotógrafo é a mesma coisa. O médico está lá tendo informação de milhões, dezenas, centenas de professores ensinando ele. Entendeu? Então, o fotógrafo é a mesma coisa. Faz consultoria comigo, com o Mauro que está aqui na live, com a Fernanda que está aqui na live, com as pessoas que já caminharam, que tem pelo menos 10 anos de fotografia, gente, pelo menos 10 anos. Entendeu? Tá, tudo bem que tem uma galerinha aí com menos de tempo de carreira, que tem um trabalho sensacional e que com certeza essa pessoa teve uma boa mentoria para estar bem. Porque, olha, o meu trabalho começou a ficar bom mesmo depois de uns 6 anos já clicando muito, praticando muito. Então, assim, eu não tive acesso a essas informações, eu não tinha acesso a esse tipo de live, eu não tinha acesso a profissional que me ensinasse. Os profissionais que eu tinha acesso não me falavam nada. Não me falavam nada. Foi difícil aprender, mas graças a Deus eu tive muito possibilidades pelo mundo inteiro. Aprendi com fotógrafo na Nova Zelândia, australianos, aprendi com coreanos, com russo. Então, nossa, eu fiz um curso com fotógrafo russo que foi assim surreal, abriu minha mente, explodiu minha mente. Então, cara, você quer acelerar o seu processo, quer triplicar o seu faturamento, corre atrás de quem está fazendo, aprende com essas pessoas. Agora, sair de casa para fazer uma foto de R$8, meu irmão, fique em casa. Fique em casa. Vai deitar com seu filho na cama, vai brincar com seu cachorro. Mas é melhor. Não paga. É melhor você estar seu tempo disponível para você, porque não paga, não vai pagar o desgaste do seu equipamento, não vai pagar. E eu já ensinei como precificar também. Tá lá no meu canal do YouTube, corre lá, assiste essa aula. Georgiana, eu passei esse dever de casa para ela aí, eu acho que ela já viu, não me deu retorno. Então, corre lá no meu canal do YouTube, por favor, também se inscreve lá no canal, me dá essa força, porque meu canal lá tá fraquinho, eu preciso potencializar o meu canal lá no YouTube, Nilo Lima. Dá um like lá, curte, se inscreve, compartilha o canal, tá? Douglas, sucesso, valorização do profissional, isso aí, Douglas. Fazer parceria, gente, se você tiver que fazer um trem barato para alguém, é fazer em parceria com quem vai colaborar depois com você na mesma altura. Do contrário, você precisa se dar o valor. Do contrário, não existe ficar aqui na esquina fazendo coisinha, fotinha de R$8, não, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai pagar o seu equipamento. Escuta o que eu tô falando. Tá? Tá entrando mais pergunta aqui? Gente, é isso. O que você recomenda para aprimorar nas minhas composições? O que eu recomendo para aprimorar nas composições, primeiro,
é entender todas as composições que existem, todas as possibilidades que você tem com cada uma delas, tá? O que a regra dos terços, concretismo, moldura, textura, linhas diagonais, verticais e horizontais, sombras, silhuetas, reflexos, simetria, entender, enfim, tem mais. Entender todas essas regrinhas aqui acontecendo de forma individual, como que cada regrinha dessa acontece de forma individual e depois juntar essas regrinhas. Porque a regra por si só, ela já te traz um peso na sua fotografia. Quando você junta, fusiona as regras, aí pronto. Aí a coisa deslancha, aí você agrega mais valor. Repito, você agrega mais valor na sua imagem. Com isso, você, consequentemente, precisa entender que vai dobrar o seu faturamento. Quando você consegue enxergar o potencial artístico da sua foto, já era. Já era. Entendeu? É isso que eu tô aqui para te ensinar. Valorização do próprio trabalho, essa questão do investimento. Entender como somar, agregar valor no trabalho que está fazendo. Aí realmente ela não vai conseguir enxergar e reconhecer o valor do próprio trabalho. Aí é verdade. Não vai conseguir chegar nessa questão do reconhecimento nunca, tá? Mas, meu povo, é isso, tá? O recado foi dado, a mensagem foi passada, estendi mais do que eu tinha pensado para hoje. Muito obrigado para todos que ficaram até o final, tá? Tchau, tchau!